O que esperar do 7º filme de uma franquia onde só o primeiro é bom? Cinco anos após Jurassic World Domínio, uma expedição desbrava regiões equatoriais isoladas para extrair DNA de 3 enormes criaturas pré-históricas para um avanço médico inovador. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like pro YouTube, compartilha para outras pessoas, pode escrever um comentário que eu vou responder seu comentário. Não esqueça que eu abri um clube de membros e um site de camisas online, Armário Ilimitado, o link vai estar na descrição, montink.com/armário. Jurassic World, O Recomeço, é mais uma tentativa de reviver uma franquia cansada. Porque tirando primeiro o Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, que é realmente muito, muito bom, além de ser um marco na história dos efeitos especiais no cinema, porque foi a primeira vez que a gente viu dinossauros realmente reais em tela. Mas tirando esse primeiro filme, nenhum dos outros 5 filmes é unânime. Tipo, tem um que gosta do outro gosta do outro e tal, e esse 7º filme segue a mesma linha. É apenas mais um. Mas eu preciso ser justo em uma coisa. O 6º filme, Jurassic World Domínio, o último que teve antes desse, esse é realmente mais tosco, esse deve ser o pior dos 7. Ele talvez seja uma unanimidade mais negativa. A direção ficou a cargo de Gareth Edwards, que manja dos Paranauê quando o assunto é filme de monstro. Eu lembro do primeiro filme dele, que foi Monstros, de 2010, e pouco depois ele fez Godzilla, de 2014. Nesse aspecto, até que tem uns monstros bem feitos aqui, porque alguns dos dinossauros são mutações genéticas, então na verdade eles não são exatamente dinossauros, eles são monstros baseados em dinossauros. Aliás, eu vou fazer um elogio na premissa inicial, porque a gente viu 6 filmes com as pessoas tentando criar parques com dinossauros e sempre dando errado. E aí eu fico naquela de, pô, pra que você vai insistir nisso, cara? Já deu errado, pra que você vai fazer de novo? Vai dar errado de novo. E nisso, o Jurassic World do Recomeço tem mais lógica. Porque no filme passaram-se alguns anos e agora os humanos não dão mais tanta bola pra dinossauro porque não é mais novidade. Agora já tem dinossauro, todo mundo já viu. Todo mundo que queria já viu dinossauro. Então não existe mais essa novidade de caramba, dinossauros estão de volta e tal. E além disso, os bichos meio que viraram pragas indesejadas. Ninguém mais quer dinossauro por perto. E ao mesmo tempo, os dinossauros não se adaptaram ao novo clima do planeta e eles estão morrendo. Os dinossauros que ainda sobrevivem, eles têm que ficar perto da linha do Equador, onde o clima é mais propício para eles. E aí a gente tem um mundo, onde no futuro próximo, onde existem dinossauros perto da linha do Equador e é uma região proibida para humanos. Tá ok. Esse conceito inicial me convence mais do que a ideia de um 7º filme criando um parque. A gente pode fazer outro elogio a algumas cenas de ação. A sequência do barco é boa, é emocionante, ela lembra Tubarão. Coincidência ou não, o Steven Spielberg é produtor desse filme aqui. O Steven Spielberg, que é o diretor do Tubarão, o diretor do primeiro Jurassic Park. E na parte final, o monstrão mutante, que é o grande monstro final, ele me lembrou o visual do Rancor do Retorno do Jedi. Será que eu fui o único? Acho que não, porque eu estava conversando com um amigo meu depois da sessão e também achou a mesma coisa, parece um Rancor. A trilha sonora do Alexandre Desplat, que usa alguns temas os temas clássicos do John Williams, do primeiro filme, também funciona bem. Agora, como nos filmes anteriores, o roteiro tem suas derrapadas. A gente está acompanhando uma equipe de mercenários, porque eles estão indo coletar amostras de sangue de dinossauro para uma empresa farmacêutica. E até aí, ok. São os mercenários que estão contratados e tal, tem aquele time e tal, e beleza. E aí, no meio do caminho, eles encontram uma família que estava passeando de barco. Peraí. Aí na introdução do filme, eles disseram pra gente que aquela região não pode ir nenhum humano. Aquela região tá proibida. Por que diabos tem uma família passeando de barco naquela região que não pode entrar ninguém? E o pior é que a família tem personagens horríveis. O pai é péssimo, ele tá o filme inteiro com a mesma cara. Aí, em determinado momento, ele machuca a perna, e a partir daí, aí tem algumas cenas onde ele tá andando normal, e outras cenas ele não consegue andar porque ele tá com a perna machucada, mas aí na cena seguinte ele já tá andando de novo, então, tipo, se o roteiro pede pra ele andar, ele anda, se o roteiro não pede, ele não anda, ele tá mancando. E tem a menininha, cara, a menininha não é boa, a menininha é fraca, a atriz é fraca, a personagem é ruim, e aí fica aquela história de, além disso, é uma família resgatada de um naufrágio. Então a gente sabe que nenhum daqueles personagens vai morrer. Porque isso é um problema. É um problema que acontece em vários filmes, não é um problema específico desse filme.
Mas a gente sabe que tem alguns personagens que vão entrar na trama porque precisam morrer personagens aqui. E alguns personagens não podem morrer, então você toma coitadinha da família, porque a família foi resgatada, então a família não pode morrer. E aí você soma isso a algumas sequências que não fazem muito sentido. Tem uma delas que eu fiquei pensando, cara, por quê? Porque eles querem emular a clássica cena do primeiro filme, onde os personagens veem pela primeira vez os dinossauros, e eles ficam maravilhados, olha só os dinossauros andando. E, cara, é uma cena bonita no primeiro filme. Realmente é uma cena que é marcante. E aqui eles querem fazer uma cena tão marcante quanto... E eles estão num lugar com um mato alto, assim, na altura de um humano. Na altura da Scarlett Johansson. A Scarlett Johansson não é muito alta. E aí a gente vê, de repente, vários dinossauros com altura de prédio de 3 andares, altura de prédio de 4 andares. Eles começam a subir do meio do mato. Galera, o mato era alto da altura de um humano. Como é que você vai ter um dinossauro daquele tamanho escondido daquele mato? E aquele dinossauro pet deve estar lá só pra vender bichinho de pelúcia. Eu falei mal dos personagens da família desnecessária, né? Aquela família que se você tirar do filme, o filme melhora. Mas o filme tem outros personagens ruins também. O vilão do Rupert Friend é caricato ao extremo. É aquele vilão que, cara, é um vilão muito ruim. Só se salvam Scarlett Johansson e Mahershala Ali, mas não pelos personagens, e sim pelo carisma dos atores. São 2 bons atores, são 2 atores carismáticos. Eu quero ver os 2 na tela, eu quero ver a Scarlett Johansson, eu quero ver o Mahershala Ali, porque eles são bons, não por causa dos personagens. No fim, fica aquela sensação de mais do mesmo. Não é bom, também não é ruim, é apenas mais um. E aguardemos, porque tem o subtítulo Recomeço, ou seja, a gente vai ter mais continuações em breve. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Se eu não me engano, esse novo Jurassic World estreia hoje nos cinemas. Então depois você pode escrever o que você achou aqui embaixo, que eu vou responder esse comentário. E em breve nos vemos de novo. Valeu!